Quero abrir a palavra em Salmos 34. Salmos de número 34. A palavra está mais concentrada nos versículos 15 ao 22, mas sinto no coração de fazer leitura do Salmo todo. Amém? Enquanto os irmãos vão abrindo aí, Salmo 34, provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e toda uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, mas, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que neles confiam, nenhum será condenado. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, esse salmo exalta todas as suas santas qualidades. Coloca o Senhor no teu devido lugar, como acima de tudo e de todos, como Deus único, perfeito, poderoso, Senhor dos exércitos. Essa meditação hoje visa exclusivamente estar rendendo glórias a Ti, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor faz em meio ao caos em que o planeta vive. Para aqueles que Te servem e Te buscam, o Senhor demonstra o Teu amor e a Tua misericórdia sem fim. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Há muito o que se falar desse salmo. Salmo de Davi. Um salmo alegre, não é? Eu acho um salmo maravilhoso. Não é o salmo que eu mais gosto. O que me chama muito a atenção dos salmos é o 103, é o 32, é o 37. São salmos que mexem comigo. Mas, nos últimos anos, lendo esse salmo, parece que Deus às vezes nos chama a atenção para algumas coisas de tempos em tempos. Aquilo que não parecia tão ao meu gosto, humanamente dizendo, começa a ser. E aquilo que eu gostava tanto, parece que perde um pouco o seu valor no sentido de lembrar dele. A palavra toda, na verdade, tem segredos inacabáveis. Você sempre tem que crer nisso. A palavra de Deus tem segredos que não acabam nunca e que Deus vai revelando, como as flores que nascem e que abrem, né, na primavera. Em cada primavera, a gente fala, nossa, você olha para aquela paisagem, para aquela flor, nossa, não existe flor mais linda. Mas daqui a pouco você vai ver outra numa outra primavera, depois você vai ver outra, depois você vai ver outra. Assim é a palavra de Deus. É assim que ela chega para mim. Sempre como algo novo, né? Como algo que faz eu falar assim, puxa vida, eu penso que aprendi algumas coisas, mas daqui a pouco Deus apresenta
muitas outras. Que bom, né? Porque a gente precisa desse chamado maná espiritual, né? Todos os dias, todos os momentos, de semana em semana, de mês em mês. Deus sabe as bênçãos que Ele vai ministrando nas nossas vidas, nos tempos corretos, da maneira certa, naquela necessidade que a gente precisa. Eu não vejo aqui um salmo em que Davi fala de problemas, mas ele está agradecendo, ele está expondo o quanto Deus fez por ele, o quanto que ele colheu por estar buscando a Deus. Mas você sabia que esse salmo foi escrito no momento em que Davi passava uma perseguição terrível? Vamos lá em 1 Samuel, vamos ver se eu marquei, né? 1 Samuel 21, sim. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Levantou-se Davi, naquele dia, e fugiu de diante de Saul. Peraí, deixa eu ver se eu estou lendo certo. É isso mesmo. E fugiu de diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei de sua terra? Não é aquele que cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Porém Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesse esse para fazer tolices, doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E dispensou Davi. Isso deve ter mexido no orgulho de Davi. Mas, como um estrategista militar, em que você usa dos recursos que você tem no momento para escapar da morte ou daquela situação complicada, Deus dá muitos livramentos para nós. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, faremos. Foi o que Davi fez. Davi tinha tido muitas conquistas, estava tendo muitas conquistas, e Saul continuava perseguindo ele. Esse aqui é um momento um pouco antes de Davi encontrar Saul na caverna, com 3.000 homens. E todo mundo falou: Davi, vamos matar Saul agora, está na tua mão. Ele falou: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Ele só cortou a veste do manto e não quis pagar mal com mal. Nesse momento em que ele saiu da frente de Gate, outros encontraram Davi, todos queriam Davi. O prêmio para ter a cabeça de Davi numa bandeja era enorme. O maior rei da terra. Ele não tinha assumido, hein? Não tinha assumido. São 7 anos em Hebrom antes dele assumir o trono de Israel, mas ele já havia sido ungido rei. Ele ficou 7 anos fugindo de Saul, até que em derradeiro momento Deus tirou Saul e colocou Davi. Que paciência, que cuidado para obedecer ao Senhor. E ele escreve este Salmo 34 como se ele estivesse na glória completa. Não, ele estava sobre uma luta terrível, mas ele reconhecia os livramentos e as bênçãos que o Senhor fornecia em meio às dificuldades. Louvado seja o Senhor por isso. Temos que aprender a louvar o Senhor em meio às dificuldades. Temos que aprender, dia após dia, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso é uma prática, não é algo que se faz de forma tranquila, mas buscando elevar o coração a Deus. Vamos voltar nos Salmos aqui, 34.
Eu abri, agora sim. 3 partes, 3 versículos interessantes que me chamam a atenção. O versículo 13. O 12. Quem é o homem que ama a vida? E todos nós amamos nossa vida, por isso cuidamos dela dia após dia, né? E quer longevidade para ver o bem? Quer saúde. Longevidade, aqui a palavra não se refere a querer ser jovem, mas a ter a saúde que um jovem tem. Claro que existem exceções, infelizmente, né? Mas considerando um ser humano normal, jovem, ele tem saúde, quando ele não tem doenças. Então, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Bom, refrear a língua do mal é algo muito claro para nós. Mas nem toda hora, nem nós mesmos que servimos ao Senhor conseguimos fazer isso, mediante a tantas injustiças que há na terra. Eu nunca esqueço desta palavra que Jesus disse, que se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos pereceriam. Ele sabe o quanto é difícil para um servo dele, para um filho e uma filha de Deus, permanecer na terra firme até o final. Porque a pressão do mundo, do mal e das tentações são muitas sobre nós. Somos seres humanos, temos necessidades humanas, mas nem todas as necessidades humanas, sejam elas físicas ou psicológicas, podem ser saciadas de qualquer forma, a qualquer momento e de qualquer jeito. A palavra de Deus diz ordem para todas essas coisas, mas a pressão sobre nós vem. Mas a primeira coisa que ele fala não é sobre algo tão físico, mas algo que vem da alma. Refreia a sua língua do mal. E Tiago explica muito bem sobre o poder da língua. Não é verdade? Como é que diz um ditadinho popular? Não gosto muito de ditado popular, mas alguns explicam bem, às vezes, algumas ideias do que queremos passar. A flecha lançada, a oportunidade perdida e as palavras ditas não voltam. Não dá para pegar, né? Não dá para pegar. Falou, saiu, foi. Flecha também, se atira e vai pegar? Não vai. Oportunidade passou. Tem oportunidade que não era nem para você ter mesmo, às vezes é até livramento de Deus. Mas tem oportunidade que às vezes a gente perde mesmo, por falta de conhecimento, por falta de condições, por desaviso, tem vários motivos, né? Então, refreia a sua língua do mal. Observa, no momento que a gente está de tantas críticas no nosso meio humano, aí, economicamente, politicamente, socialmente, seja o que for, às vezes até no trabalho, às vezes até no cursinho ou na faculdade, tudo que a gente fala terá um resultado, ou bom, ou não tão bom, ou péssimo. Talvez a gente não queria dizer aquilo, mas está dito e a pessoa interpretou e não dá mais para... Dá para você pedir perdão quando houver possibilidade, dá para você reconhecer que errou e falar, não, eu não quis dizer isso, eu me expressei mal. E é até louvável que seja assim, porque humildade tem que fazer parte de um servo, tem que fazer parte do ser humano, reconhecer os seus limites, mas nem todo mundo faz. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Salmos 1 é fantástico, né? Ele deixa muito claro isso, né? Vamos dar uma olhadinha em Salmos 1 rapidamente. Opa! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Para fazer isso, precisa estar de olho. Carlos, mas eu estudo com pessoas que falam palavrões. Eu trabalho com pessoas que só pensam em pornografia. Eu tenho amigos que me gostam muito de mim, a gente se dá bem no futebol, se dá bem pescando. Para fazer outras coisas que socialmente é lícito, talvez não, né? Enfim, mas a pessoa não é uma boa companhia, ela não... Então você tem que repensar até onde você deve ir com essa amizade, com esse relacionamento.
quando existem relacionamentos que podem trazer prejuízo à nossa vida, ou quando não, muitos riscos, eu penso assim, ou eu estou tendo um contato com essa pessoa para falar de Deus, ou se não, é melhor eu deixar bem claro o que eu gosto e o que eu não gosto, porque senão você vai ser contado com os demais. Então precisa refazer as coisas, precisa parar para pensar. Às vezes até por piadas que se escuta, ou por piadas que se contam. Tudo na vida precisa ter uma mensuração da sua consciência, que deve ser regida pelo Espírito de Deus. Carlos, mas se a pessoa não conhece a Deus, aquele que clama a Deus, Deus não se volta para trás. Eu sempre aposto nisso. Se existe um momento de você ser salvo por Deus, é no momento que você clama. Às vezes as pessoas falam, Carlos, mas você vai na igreja, mas você serve a Deus, eu não sirvo. Eu falei, qual o problema? Deus escuta da mesma forma, escuta eu, escuta você. Se você o buscar com sinceridade de coração, se você realmente... Eu até tomo cuidado de dizer numa forma figurada, tenta botar Deus na parede. Não tenha medo não, pergunta para Deus por que isso é assim, por que isso é assado, por que está assim, por que está assado. Deus vai te responder. E não pensa que Ele vai usar eu, porque eu sou suspeito. Usará outra pessoa, usará outra circunstância, falará com você em sonhos. Não cabe a mim dizer como Deus quer que você o conheça e como Ele quer se fazer conhecido como um Deus de amor. Cabe a Ele. Não tenha medo. Vá em busca desse Deus, Ele te quer bem. Mas eu estou assim, eu estou assim. Não. Então você está com vergonha. Que bom que você está com vergonha da sua condição. Mesmo assim, busca Deus. E quando o cara tem filho, eu faço o exemplo do filho. Você não é pai, mesmo seu filho estando errado, tendo pisado na bola, te magoado, ele deixa de ser seu filho, ele deixa de ter a sua desconsideração, você vai desconsiderá-lo, desonrá-lo? Não, você vai falar, no momento que ele busca, que quer conserto, que quer orientação, você não quer que ele busque isso de você? Claro, então, Deus é a mesma coisa. Por isso que Ele é tardio em castigar. Ele abençoa até 1000 gerações, mas Ele amaldiçoa 3 a 4 gerações seguintes daqueles que não o obedecem, sabendo que tem que obedecer. Quantos aqui não têm filhos? Ou que são filhos, que às vezes o pai falava, não, para de correr. Não, continua correndo. Para de correr. Esse sou eu. Para que você vai cair. Corre para lá. Não sabia andar, só ficava correndo. 5, 4 anos só ficava correndo. Aí, pum, ralou o joelho. Ai, pai, falei para você. Agora, meu pai jamais deixou eu correr em direção a uma escada que ele sabia que eu poderia cair de boca. Porque ele sabe que o estrago é muito grande, a dor é muito grande. Assim é Deus, que muitas vezes permite certas coisas, porque nós teimosamente não o atendemos, ou qualquer ser humano, e deixa você dar uma raladinha no joelho, que é para você sentir a dor, para você valorizar. Tá vendo? Eu falei para você que era perigoso, não corre. Mas jamais será um pai ou uma mãe que vai deixar o filho correr para o abismo e sofrer algo trágico, doloroso, penoso. Ninguém se agrada de ver ninguém sofrendo, quanto mais Deus. Não é verdade? Opa, voltamos para o 34. E para fechar, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então Deus quer que nós cuidemos daquilo que nós falamos, Ele quer que nós nos apartemos daquilo que nos possa causar mal, seja o que for, mas também quer que a gente não fique tranquilo ali, achando que já cumpriu tudo. Na verdade, cabe a nós buscar essa paz, buscar transmitir aquilo que Deus espera de nós. É claro que às vezes a pessoa não oferece condições, a situação não nos é favorável. Muitas vezes nós não estamos bem para conseguir essa paz que possa transmitir a outro. Antigamente, uns 10, 15 anos atrás, eu ficava preocupado. O crente tem que estar sempre bem. O crente nunca pode estar esmorecido. O crente não pode ficar nervoso. O crente não pode fazer cara feia. O crente não pode isso, não pode aquilo. Meu amigo, você é ser humano.
Você não pode andar assim o tempo todo. Mas tem hora que você está triste, tem hora que você está magoado, tem hora que você está cansado, tem hora que você está desanimado. Você é ser humano. Mas graças ao Senhor e graças à sua palavra, Ele te renova. Nada como uma noite de descanso, nada como meditar com Deus, nada como fazer aquela limpeza naquele armário, né, que faz tempo que não faz, que fica guardando coisas que fazem lembrar coisas que não se devem ser mais lembradas, que Deus já colocou no mar de esquecimento, mas que está voltando de novo. Por isso que às vezes o Senhor fala, ó, por isso que Jesus falava aos discípulos, pouco lhe é necessário, quase nada. Ele já dizia, você não precisa de muita coisa. Preste atenção, nós somos seres humanos vaidosos na nossa condição decaída. Achamos que precisamos de um monte de coisas. Mas com o tempo nós vamos vendo, puxa pai, tudo isso é necessário? Deus fala, não. É claro que Ele nunca fez você eliminar certas coisas, porque aquilo não te trazia perdição para a tua vida. Mas se trouxer, é a primeira coisa que Ele vai falar, manda isso embora. Se desfaz dessa situação. Para com essa relação perversa em que você não fala a verdade, com medo de ofender e de perder, mas use do meu amor e da minha sinceridade para tocar os corações. E suporte as dores de um bom servo. Bem-aventurados sois quando perseguirem e falarem todo mal contra vós, e ainda disserem mentira contra vocês, porque assim perseguiram os meus profetas antes de ti. Grande é o vosso galardão no céu. É o preço a se pagar, o preço mínimo. É suportar essa condição de filho de Deus por aqueles que não conhecem a Deus, que nos apontam o dedo, nos condenam, até por muito maus exemplos que nós vemos por aí, e que também não podemos julgar e condenar, e temos que tentar nos empenhar e procurar a paz para alcançá-la. Romanos 12, 17. Eu já estou terminando. Romanos 12, 17 é um excelente versículo nesse sentido. Ele diz assim: não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Amém. E, vamos ver se eu não estou errado aqui, 12. Se possível, no 18, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso aí, o 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? E 3 coisas que devemos guardar a respeito do amor de Deus por nós. O 15, o 18 e o 22. Vamos ler? Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Perto, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E o 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus. Esse é o tratado de amor de Deus, bem resumidinho aqui, né? Na verdade, toda a palavra de Deus é esse resumo de amor em que Ele busca o homem para salvá-lo o tempo todo, desde lá de Gênesis até o final em Apocalipse. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o cumprimento de tudo isso. Aqui Deus deixa claro, os olhos dele estão sobre nós, Ele está com o ouvido atento à nossa situação. Ele está perto de nós e nos livra das nossas aflições. Né? Teremos aflições, mas Ele nos livra quando a gente o busca. E Ele resgata a alma dos seus servos,
Como ele fez isso? Colocou Jesus na cruz, morreu e ressuscitou para nos resgatar, não só de problemas na vida, mas melhor ainda, de perdermos a nossa alma numa vida humana que não diz respeito a nada, a não ser a servir a Ele, como nós louvamos aqui hoje, em louvor ao seu nome. Nós nascemos para isso, mas precisamos dizer isso à nossa alma, à nossa mente, o tempo todo, porque decaído pelo pecado, ela tende a esquecer, mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos faz lembrar. Essa é a nossa certeza. Ele voltará, glorificará o nosso corpo, nos livrará eternamente de tudo aquilo que nos incomodava, para vivermos para sempre, para Ele e com Ele. Amém? Igreja, queria se colocar em pé, por favor. Pai, eu te agradeço por esse salmo, Senhor Deus. Te agradeço porque ele mostra o teu grande amor por nós, a maneira como devemos confiar em Ti em todos os momentos, em todas as situações, mesmo naqueles momentos em que nós somos atacados de forma espiritual, ou somos tentados pelo mundo, ou somos acusados pelo ser humano, pelo nosso semelhante. Não importa, Pai, nós temos que ter a certeza que o Senhor nos livrará de todas as aflições. O Teu Filho disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim nós o vencemos através de Jesus Cristo. Não fazendo vingança com a nossa justiça, porque não há em nós justiça, mas sim dando ao Senhor e colocando diante do Senhor todas as situações para que o Senhor as corrija, as determine e coloque em bom termo todas as coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que Tu és, pelo Teu amor e misericórdia manifestados ao Teu servo Davi aqui, que nos dá o exemplo de buscarmos ao Senhor, para estarmos contigo, para que o Senhor possa nos resgatar a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. O mundo pode estar em caos, pode estar desordenado e está, mas a Tua glória ainda permeia o mundo, porque se não fosse isso, se não fosse a salvação em Jesus Cristo e a Tua palavra aqui que nos dá qualidade de vida, teríamos perecido também juntamente com aqueles que se perdem. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.